Alô, crocheteira! Oiê! Seja bem-vinda a essa aula. Na aula de hoje nós vamos falar tudo sobre mobile. Essa aula será dividida em duas partes, hoje e a outra parte amanhã. Na aula de hoje você vai montar comigo um mobile de fazendinha, esse mobile aqui, ó. Nós vamos montar juntas esse mobile. Mas antes de começar essa aula, já se inscreve no canal e fica por dentro de tudo. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar para você que está chegando aqui agora. O meu nome é Daniela Guimarães, eu sou especialista em amigurumis para maternidade. Eu tenho um ateliê há 6 anos e o meu público principal em 5 anos foi público materno. Eu tenho uma paixão desde sempre pela maternidade. Há 8 anos e meio, eu descobri os amigurumis. Desde lá eu me encantei e não parei mais. E com essa paixão pela maternidade e o crochê que teve presente na minha vida desde a infância, eu resolvi juntar as duas paixões e desenvolvo produtos, brinquedos especialmente para esse nicho materno-infantil. Eu tenho paixão por desenvolver produtos e brinquedos para criança. Pensando nisso, desde 2021 eu desenvolvo os mini bichos e eu atendo clientes com os mini animaizinhos aqui no nosso ateliê. Então, eu resolvi, desde o ano passado, compartilhar o que eu sei com outras artesãs. E nessa aula de hoje, eu vou especialmente falar com você sobre mobile, te explicar o que é, para que serve, onde montar, como montar o mobile, e nós vamos juntas montar o mobile fazendo da forma que eu faço. Você vai ver nessa aula que tem erro e tem acerto. Por quê? Porque a gente erra mesmo. E eu deixei de propósito para que você veja que ao longo da confecção você pode errar e como que você vai fazer para corrigir, tá? Então é melhor já te mostrar os meus erros e meus acertos para que você, quando for começar, já saiba qual caminho você deve trilhar, porque eu tô aqui é para facilitar a sua vida. Então vamos começar essa aula. Antes de tudo, o que é mobile? Você sabe qual que é o mobile? O que é isso, mobile? M-O-B-I-L. É assim que se escreve. Mobile. É um mobile de berço, um mobile musical, um mobile do bebê. É aquele brinquedo que fica em cima do berço. Fica ali na lateral do berço para estimular a criança. Então, a função, o que é um mobile? É um brinquedo. Ó. Esse é o mobile. O mobile é um brinquedo para estimular o bebê. Ele é um estímulo visual, por causa das cores, e um estímulo sonoro, por causa do sonzinho, tá? Então, essa é a função principal. Mas ela serve como brinquedo? Quando a mãe vem te procurar, ela procura por um brinquedo mobile? Não. Deixa eu te contar agora a minha experiência nesses 6 anos de maternidade. Eu atendo ao público materno há mais de 5 anos, especialmente há mais de 5 anos. Definitivamente, com meu nicho específico de maternidade há mais de 5 anos. E nesses atendimentos ao público materno, a maioria vem pensando em decoração. Então, o mobile é um brinquedo, é o primeiro estímulo, mas a mãe chega como um item de decoração. Quando a mãe descobriu que estava grávida, aí descobriu o sexo do bebê. A partir do momento que ela descobre o sexo do bebê, aí já surge um mundo de possibilidades na cabecinha daquela mãe. Qual é o tema, qual que é o nome, qual é a cor que eu mais gosto, o que combina, o que agrada meu marido, qual é o tamanho do quarto, como que eu vou fazer, o quarto vai ser dividido, não vai? Então a mãe tem muitas opções, muitas coisas para pensar. E nesse mundo de pensamentos, de opções, naquele sentimento gostoso de querer fazer aquela chegada do bebê ser muito especial, porque é um momento muito especial, quem atende ao público materno, atende às gestantes, está lidando com um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, que é o nascimento do seu filho. Então tem que ser muito bem pensado
em todos os detalhes. Não tem como a gente atender de uma forma comum, né, não dando a atenção para aquele momento único. Mesmo que a mãe tenha 2 filhos, 3 filhos, cada gestação é única. E aquele momento é muito especial. Você vai lidar com uma pessoa que ela pode te amar pro resto da vida ou não, dependendo daquele atendimento, daquele produto que você oferecer para ela. Eu fiz recentemente um mobile muito grande, uma estrutura muito grande, muito pesada. Foi um pedido da mãe, porque essa encomenda veio por meio de um arquiteto. E ele me pediu que o mobile fosse grande, por quê? Porque ele ia ser um item de decoração para o quarto. Só que eu, como mãe, fiz o brinquedo, fiz o mobile pensando nele como um brinquedo, de uma forma que a criança poderia brincar depois. Mandei as fotos para a mãe, assim que ela recebeu, eu expliquei como que funcionava, como que ela ia colocar, como que ia ser preso ao teto, porque era o mobile que seria preso ao teto. E ressaltei que quando eu confeccionei, eu pensei em todos os detalhes para que, quando a criança começasse a brincar e ela fosse mudar o tema do quarto, que ela pudesse desmontar aquele móvel e que todos virassem brinquedos para a criança. Ela me disse que ficou tão encantada com o móvel em si e com aquele meu cuidado em explicar, só que ela não gostaria de fazer isso. Por quê? Porque ele ficou um item tão bonito que ela gostaria de guardar como lembrança daquele quarto, daqueles primeiros meses da criança. Então, depende muito da mãe. Por que eu te contei toda essa história? Porque eu quero que você, quando for abordada pela sua cliente, você comece a investigar. Uma conversa sutil, como conversa de comadres, conversa de amigas. Você já pensou na decoração do quarto do seu bebê? Qual é o tema que você vai usar? Ah, você gosta de fazendinha. E o tema vai ter fazendinha? Quais são as cores que você vai usar? As cores tradicionais, dos animaizinhos? Vai buscar por um tom sobre tom, tons pastéis? Então você vai abordando. Já comprou o berço? Como que é o seu berço? O berço é aquele que desmonta? É uma caminha Montessori? É um berço e vai ficar no chão? Como que vai ser? Já pensou se tem cortinado no seu? Já mandou fazer o kit de berço? Já comprou? Tem cortinado? Não tem? Tem dossel? Não tem? Então são todos detalhes que você, naquela conversa informal com a mãe, você vai perguntar. A partir dessa conversa, você vai definindo com a mãe qual que é o melhor móvel para ela. Existem, assim como essa história que eu contei, que normalmente vem dos projetos com arquitetos, os móveis são colocados junto no teto. Então, pede uma estrutura diferente, como uma estrutura dessa, uma estrutura circular, ou um bastidor, essa é uma estrutura em pinos. Então, todos são detalhes que você vai definir com a mãe. Porque a partir do momento que você entende esses detalhes e você começa nessa conversa, ela se sente segura, porque sabe o que você está fazendo, que você não está ali simplesmente para vender uma peça. Você está ali para prestar uma consultoria para ela sobre aquele trabalho que você está oferecendo de uma forma mais segura. Qual é o seu berço? Você já pensou se você vai querer um mobile com música ou não? Porque tem a opção. O mobile, eu já vendi mobile assim, que a pessoa me pediu para ser sem a caixinha musical, que ela não gostaria. Outras vezes eu vendi mobile assim, que eu tive que incluir uma caixinha musical. Por quê? Então depende da cliente. Então você vai adequar o seu trabalho, os seus amigurumis com a necessidade daquela cliente. Nessa aula específica de hoje, nós vamos fazer esse mobile com essa estrutura móvel, que você vai encaixar, essa estrutura ela é encaixada na lateral do berço, você parafusa ela aqui, tá? Que já vem com a caixinha musical, são 4 partes, essa de baixo encaixar, essa haste, a caixinha musical e essa estrutura aqui onde ficam os animaizinhos. Tem uma outra também nesse formato de X, tem várias estruturas. Depois que você definiu as cores com a mãe, o tema, qual que é a estrutura, você vai partir para a confecção. Quando você for confeccionar o seu móvel, você vai ter um detalhe.
Na hora de pendurar um mobile, qual que é a vantagem? Antes de falar como, qual que é a vantagem? Essa é uma estrutura móvel, então você pode colocar e ajustar ela em qualquer lugar, tirar quando você achar necessário. Já há estruturas que são fixas no teto, elas, como eu já disse, elas são fixas. Mas qual que é a vantagem dela? Como você regula a altura, você pode colocar quantos itens? Que nós estamos falando de animaizinhos. Mas aqui eu tô falando em itens, ó. Só tem o item em cada haste dessa aqui. Num mobile de teto, você consegue colocar quantos você quiser, porque você vai regular a altura. Agora, como que você vai colocar? Se for um mobile de teto, direto na estrutura, não tem como mexer. Quando você for encaixá-lo no berço, nós temos que colocar, ter atenção no detalhe para avisar para sua cliente. Ele não vai ficar em cima da criança, não vai ficar aqui. Ele vai ficar assim, com essa inclinação aqui, para que a criança veja o bichinho. Você observa que eu coloquei aqui, você vai ver por quê. Eu coloquei ele deitadinho assim, ó, tá? Você tem a opção de colocar ele em pé, porque ele não vai ficar em cima da criança, ele não vai rodar. No vídeo, na aula, eu falo pra você que se colocar em cima aqui, a criança vai ver só a popinha se ele ficar sentado, assim, tá? Então, nós colocamos assim, porque a criança vai estar deitada e vai ver melhor o bichinho. Mas tem mãe que vai pedir pra você colocar ele em pé. Você vai fazer de acordo com o que o cliente quiser. Desde que ele fique em pé, mas fique mais distante para que a criança consiga ver de uma forma melhor. Então, esses são os detalhes iniciais e principais que você deve ter antes de começar a confecção do seu móvel. Mas agora, antes de partir para a parte prática da aula, que é a aula de montagem do móvel, eu vou falar para você seguir ela até o final e falar que amanhã nós temos a parte 2 dessa aula. E eu espero você. Agora vamos para a montagem. Vem comigo, que agora chegou a hora mais divertida, que é a hora de montar o nosso móvel. Nessa parte da aula eu vou te mostrar quais são os materiais necessários para você fazer a montagem do seu móvel. Eu tô aqui com 5 itens, tá? Você precisa de no mínimo 5 itens para fazer o seu móvel. No nosso caso aqui, nessa aula de hoje, nós vamos usar uma estrutura plástica, tá? Que depois eu vou passar para você o link de onde eu fiz a compra dessa aula, tá? Vai estar na descrição do vídeo. Então, você vai precisar de uma estrutura para mobile. Você vai precisar de agulha de tapeceiro, tesoura, a sua agulha de crochê, que é sempre a sua melhor aliada, uma pinça, fica por aqui, alfinetes e uma linha, tá? No nosso caso, eu vou usar uma linha verde, que é diferente do que tem aqui, porque eu quero que ele tenha essa pegada rural, tá? Então, eu vou usar o verde também para trazer uma cor viva pro móvel, tá? Por falar em cor viva, isso é um dos itens, uma das coisas importantes que fazem o seu móvel, o seu trabalho em amigurumi ficar mais harmônico ou não, tá? Se a cliente der liberdade de criação, o que vai acontecer? Você vai poder sugerir cores para o seu trabalho, tá? O trabalho que você está executando. Agora, algumas clientes já optam por cores neutras, por tons pastéis, tom sobre tom. Então, depende muito do que você está executando. No caso da fazendinha, o verde casa muito bem com a temática e com os animais. Vai trazer uma outra cor viva, como o cachorrinho e o nosso pintinho, tá? Então, esses são os materiais necessários para a gente começar a montagem do nosso móvel. Agora, vamos para o primeiro passo. Todos os animais estão aqui. Todos os animais estão aqui.
Antes de começar a montagem, nós temos que atentar para alguns detalhes. Nós observamos aqui que nós temos 5 animais e um deles, que no caso é o pintinho, ele tem uma estrutura um pouquinho menor, então o peso dele é um pouquinho diferente. Ah, e precisa pesar? Eu não peso, tá? Eu não peso os animais, os itens para fazer a montagem, mas eu consigo a olho mesmo, equilibrando ele, colocar. Como aqui eu já consigo observar que um é menor que o outro, o que que é sugestão? Vamos colocar ele no centro, tá? Para equilibrar o peso, tá? Outra coisa, eu fiz aqui costuras diferentes para te mostrar que na hora de colocá-los aqui no móvel, o cachorrinho tá com as patinhas para frente, a vaquinha ficou com a perninha lateral, tá? Na hora que eu fui gravando o vídeo, eu coloquei diferente para vocês, para você observar. Eles estão conformados, ó. O porquinho ficou com as perninhas, com as patinhas para baixo, propositalmente para mostrar para vocês esses detalhes aqui que você vai ter que ter na hora da montagem na hora que você for confeccionar o seu trabalho. O que é de sugestão? Que todos estejam da mesma forma. Outro detalhe, um detalhe super importante que você tem que ter na hora de montar o seu móvel, tá? Isso aqui é o móvel é o primeiro brinquedo da criança. Então, o que nós temos que observar? Com 2 meses de idade, a criança já consegue distinguir cores e formas. Se você colocar ele sentado assim, ó, vamos imaginar que aqui por baixo, aqui tá o móvel e aqui tá a criança, onde a sua visão é a visão da criança. O móvel vai ficar girando e ela vai observar o quê? A parte de baixo do animalzinho. Se o animalzinho ficar assim inclinado, ela consegue já observar o bichinho nessa posição, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai oferecer um trabalho para cliente, eu faço móveis, eu tenho móvel de berço, um móvel de fazendinha, um móvel de... a cliente escolheu, quero um móvel de fazendinha, faz para mim cachorrinho, todos esses animais que estão aqui. Aí você vai falar, olha, o móvel vai ficar na lateral do berço, vai ficar num dossel. Você vai fazer algumas perguntas para fazer o trabalho perfeito para aquela cliente. Ela te explicou que precisa de um móvel branco, que é com uma estrutura musical como a nossa, e vai ficar na lateral do berço. Aí você vai falar, olha, na hora de fazer a confecção do móvel, eu te sugiro que você coloque os animaizinhos não de uma forma reta, mas um pouco inclinada, que assim ele não ficaria assim. Ó, se ele ficar assim, ele vai rodar dessa forma para criança ver. Se ele ficar preso desta forma, vai ficar assim para a criança ver. Ah, mas na hora que a pessoa chega no quarto, na hora que eu entro no quarto, os animais estão inclinados, não estão retinhos. Mas você vai explicar para a mãe. Olha, eu coloco ele inclinado porque fica da forma mais bonitinha para a criança ver. Dá para ver também. Tem gente que coloca ele totalmente deitado assim. Eu prefiro não colocar. A gente pode colocar ele inclinado. Tem mãe que já me pediu, não, quero que ele fique retinho. Então, vamos fazer ele retinho. Ele vai rodar dessa forma, só que a criança vai ver desta forma. Se a gente colocar aqui, pelo pescocinho, ele vai ficar um pouquinho inclinado. A criança vai ver e quem entrar no quarto, a mãe, também vai ver, tá? Então, são detalhes na hora de confeccionar o seu móvel. Outra coisa, então, nós vamos colocar eles aqui, né? Nós vamos fazer uma correntinha que nós vamos colocar a linha nessa posição aqui, ó, para ele ficar tombadinho. Então, nós definimos já o peso, né? Como é que nós vamos distribuir o móvel. Vamos pensar, aqui nós temos mais cor neutra e aqui mais cor viva. Então, vamos fazer uma troca?
Vamos colocar assim. Então, isso tudo são detalhes que você vai fazendo na hora de confeccionar. Pensamos já no equilíbrio dele, na posição que nós vamos colocar. Vou colocar eles aqui do lado. Por que que eu gosto de trabalhar com essa estrutura? Essa estrutura plástica branquinha. Ela combina muito bem, né, com o trabalho que nós estamos executando, com a maioria dos trabalhos. Ela é de fácil colocação no berço, que é assim, ó. Você vai encaixar o berço aqui e vai girar até ficar firme no seu berço, tá? Ela tem uma altura, ela tem esse encaixe aqui. Ele fica dessa forma, tá? Aí vem aqui a caixinha musical. E depois essa parte, que vai ficar assim, tá? Dessa parte até a parte de baixo aqui, onde os bichinhos vão ficar, tem mais ou menos, ó, deixa eu fazer assim. Nós vamos pensar em 45 centímetros, tá? Nele tudo. Mas, qual que é a distância que nós vamos colocar e o que nós devemos atentar? Qual que é a fase que a criança vai realmente observar o móvel? Com 2 meses. A partir de 2 meses, a criança já consegue sim, escutar, perceber os barulhos e as cores. Vamos imaginar que essa mãe vai colocar o móvel quando a criança nascer. Esse móvel vai ficar lá. E assim que a criança vai se desenvolvendo, ela começa a sentar, ela começa a mexer com a mãozinha, ela começa a puxar, tá? E o que então que eu sugiro que vocês façam? Coloque nessa estrutura em especial apenas um item ou um mínimo aqui em cima entre o outro bichinho. Por quê? Porque para não ficar tão baixo, para não atrapalhar quando for mexer com a criança no berço. E quando a criança começar a puxar, para não ter uma linha, para ela não machucar o dedinho. Porque a criança, o que faz parte do desenvolvimento da criança? Ela vai começar a seguir o barulhinho do móvel, a querer pegar, tocar nele. Então, o que nós vamos colocar aqui? Apenas um item em cada parte, em cada uma dessas 5 partes do móvel, tá? O que você poderia colocar? Uma outra coisa pequenininha aqui. Uma bolinha, um pompom, alguma coisa, tá? Eu não gosto de fios muito grandes, que eu já falei para as mães que elas queriam muito longo, principalmente quando é um móvel que vai ficar no dossel, que tem uma altura maior entre o móvel e o berço, para não correr risco da criança machucar o dedinho, tentar puxar aqui e se machucar, tá? Então, eu gosto que essa distância aqui, ó, que nós vamos colocar, seja uma distância curta. Quer ver? Aqui, ó. 10 pra mim, eu acho muito longa, tá? Eu prefiro que de 5 a 8 centímetros essa distância aqui, tá? Porque na parte de cima aqui vem a caixinha musical, dessa forma, e depois são os bichinhos. Então, essa distância que nós vamos colocar aqui, que eu gosto de fazer e que eu faço, é de 5 a no máximo 8 centímetros. Então, nós vamos fazer. E agora, eu vou te mostrar como que eu faço
pra colocar essa linha aqui. Vou colocar ele aqui do lado. Tá uma linha enorme aqui, tá? Tá grande por quê? Porque eu vou fazer uma costura. Uma costura. Um pontinho. Ah, eu esqueci de um item. Vou pegar aqui. Que é imprescindível pra gente colocar. Olha o erro que eu já ia cometer aqui. Coloquei o cachorrinho aqui pra te mostrar. Só que nós definimos pra colocar no centro o pintinho. Então, volta o cachorrinho pro lado, tá? Porque você tem que observar os detalhes, ó. Então, ficaria ele aqui no meio. Cachorrinho e vaquinha, porquinho, cavalinho, tá? Então, vai ser assim. A cola, tá? No meu caso aqui, eu gosto de usar a cola de lantejola. Você pode usar a que você tiver, tá? Todos os arremates nós vamos fazer com a cola. Detalhe, quem já usou cola, quem não usou ainda, tem gente que usa cola de lantejola, tem gente que usa cola quente, aquela cola de bastão, cola universal, cola de silicone, a cola que você tem o hábito de usar, tá? Eu, particularmente, adoro essa cola da Acrylex, cola de lantejola. Faço os acabamentos com ela. Ela tem uma boquinha fininha aqui, ó. Aqui, deixa eu te mostrar. Ajuda bastante, ela é bem pequenininha. Então, a minha sugestão é a cola de lantejola, tá? Detalhe, mais detalhes. Nessa aula vocês vão escutar muito essa fala, porque são detalhes que fazem a diferença, tá? Nossa, Dani, você falou que tem que ser de 5 a 7, tá com fio enorme. Sim, porque na hora de confeccionar, você fica com fio grande e depois, na hora que você for arrematar, você vai fazer a medida pra conferir o tamanho da sua linha, combinado? Então, vamos lá. O que nós decidimos? Que o bichinho ficaria assim pra baixo, pra ficar fácil de visualização da criança. Nós vamos colocar ele aqui. Ó. O que normalmente eu faço? Eu passo, deixo um fio bem grande, porque aqui, nessa finalização, que eu vou... Nessa parte aqui, que eu consigo regular a altura. Porque quando eu vou fazer aqui, eu já vou dar o nó do jeito que eu quero que fique. Passar a cola. Então, aqui, no animalzinho, que eu consigo regular a altura, tá? Então, vamos voltar lá, ó. Ele tem um nome, esse nó. Tem um nome esse nó. Vamos fazer ele aqui, ó. Nossa, meu Deus, que coisa complicada. Você tá mexendo com um negócio instável, então ele vai mexer mesmo. Ó, vou fazer um X aqui. Vou trazer aqui pra dentro, ó. Opa. 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vamos ver. Aí a gente puxa pra ele ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Bem bonitinho. Tá. Vou tentar fazer um nó mais bonitinho possível. Aí eu vou... Desculpem o barulho, mas é assim mesmo que eu trabalho sendo concluído, tá? Não tem como eu tirar esse barulho, porque você precisa da minha voz. Encaixa aqui. Vou dar só mais um pra arrematar. Ó. Eu gosto de dar 2 nozinhos assim, ó. E arrematei. Mas tá vendo que ele vai ficar assim, ó. Dessa forma, eu acho que o acabamento... Eu acho não. Eu gosto desse acabamento, tá? Você vem... Corta aqui. Ó, tá vendo que o acabamento ficou mais bonitinho? Ajeita o seu nozinho. Aí, você vem com a sua cola e põe aqui. Ó. Eu gosto dessa colinha que eu faço assim, ó. Olha que bonitinho que ficou, ó.
Tá vendo? Ó. Deixa eu aproximar. Ó, tô aproximando aqui, ó. Para que você veja direitinho, ó. O nó. Ele vai ficar dessa forma, tá? Então, essas pontinhas aqui, essa pontinha principal nós vamos fazer dessa forma, tá? E agora, já arremata o pintinho? Eu vou medir e arrematar? Não, tá? Nós vamos só deixar alinhavada aqui e vamos colocar todos eles aqui no mobile primeiro, tá? Você viu que eu acabei de fazer? Cortei o fio aqui pra aproveitar, ó, e ele ficou curto. Na hora de fazer a costura, ele tá curto, tá? Então, presta atenção nesse detalhe. Agora vem o seu teste de paciência. Esse mobile, que é o meu preferido para comercializar, ele tem um detalhezinho aqui, ó. Alguns vêm com esse buraquinho aqui, ó, muito pequenininho. A sua agulha de tapeceiro, às vezes, não vai passar, tá? Então, você vai ter que passar ela sem a agulha de tapeceiro, tá? Passar com a linha mesmo ou com uma agulha de costura, tá? E agora? O que que eu faço? Passei o fio. Passei o fio aqui. Já passei o fio. Eu dou aquele nó aqui? Não, não é necessário. O que que você vai... O que que você vai fazer? Você vai colocar aqui no seu bichinho. Vai fazer assim como o pintinho vai deixar, tá? Pra depois a gente regular a altura. Aqui, você pode fazer um nozinho comum aqui nessa parte de cima. Você pode fazer um nozinho comum ou a gente pode colocar um detalhe, tá? Que eu vou te ensinar daqui a pouco. O que que nós vamos fazer? Nós vamos dar nó. Nós vamos dar nó comum, tá? Mas vai ter que ser um nó bem grosso, porque ele não passar. Ah, mas custou a passar, Aline? Mas não custa nada, você dá um pouco mais de nó, tá? Ó, esse aqui não passa, ó. Tá vendo? Não vai passar, ficou uma bolinha. Ah, mas eu não quero que fique assim. Eu também não, prefiro que não fique assim, tá? Vou te ensinar a fazer uma folhinha que você vai colocar aqui por cima. Já que é verdinha, tema de fazendinha, vamos fazer uma folhinha? Ó. Vamos fazer uma folha da seguinte forma. Ai, Dani, por que que você não passou essa receita antes? Que eu já teria feito. Você tá fazendo agora, tá? Vamos fazer agora pra você testar se você vai querer ou não, tá? Eu sempre gosto de pôr um detalhezinho aqui que eu acho que fica mais bonito, tá? Nossa, falou que ia ensinar e tá fazendo a folhinha sozinha? Sim, tá aqui. Você vai fazer um anel mágico, dentro do anel mágico um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto com picô, um ponto alto, um meio ponto alto, dois pontos baixos. Ó, nós vamos ficar assim. Olha a diferença de você finalizar dessa forma e você finalizar assim
com uma folhinha, tá? Então, você pode colocar uma folhinha, uma bolinha, mas coloque um detalhe aqui, fica a seu critério, tá? Só o nozinho ou uma folhinha. Aí, como é que você vai fazer para colocar a folhinha? A nossa super cola. Nós vamos usar a nossa agulha de tapeceiro. Arrematei aqui, vocês viram que foi simples arrematar. Arrematei. E você vem com a sua cola, tá? Se você quiser deixar com nó, deixa com nó. Não quiser deixar com nó, nossa, Dani, você já desmanchou, tirou o nó. E agora? E agora eu vou pegar aqui essa linha, tá? Porque eu não quero fazer com nó, eu quero fazer com uma folhinha. Aí eu vou vir aqui e vou costurar a folhinha aqui. Depois eu vou dar um nó. Aí eu dou um nó aqui e vou esconder tudo. Ó, agora eu dei um nó. Não vai sair porque tem o quê? A folhinha. Me conta aqui nos comentários qual que você prefere. Um nó simples ou uma folhinha assim? Ah, mas a folhinha vai ficar em pé? Cola ela, tá? Cola ela. Eu vou colar por quê? Porque eu quero dar uns... Eu vou colar porque eu quero colocar aqui, ó. Eu quero arrematar esse nozinho. Ó, vai ficar assim arrematado. Essa aqui eu não quero que apareça as pontinhas. Aí eu vou vir pra cá, vou puxar. Vou colocar cola. Ó. E vai ficar assim, ó. Segura um pouquinho. Puxa o cachorrinho. Aí vamos puxar aqui, ó. Olha que já tá ficando bonitinho. Ah, e aqui no meio não tem, ó. Aqui você já consegue ver, ó. Só de segurar, o bichinho já tá rodando, ó. Ó. Opa. Aqui você já consegue ver, ó. Viu como que ele vai ficar? Ele vai ficar dessa forma, ó. Que depois nós vamos regular a altura. Mas observe a diferença que ficou aqui, ó. Tá? Com o detalhezinho da florzinha do que somente com o nó que ia ficar. Agora eu vou colocar em todas as partes, em todos os bichinhos, e já volto pra gente fazer a finalização, regulagem da altura. Olha uma forma super fácil para evitar mais nós. Faz a folhinha, deixa o fio longo e já faz o seu arremate, tá? Então, você pode antecipar e facilitar o seu trabalho dessa forma. Por que que eu fiz antes? Ah, Daniela, por que que você já não ensinou daquela forma? Porque eu queria te mostrar, porque tem gente que não vai querer folhinha e você vai fazer direto com outro tipo de arremate, tá? No nosso caso aqui, eu escolhi a folhinha, ó, custou passar a agulha de tapeceiro, tá? É assim mesmo. Pego outro bichinho, vocês viram que eu tô colocando na mesma posição, tá? E se for diferente os bichinhos, você vai regular a altura, tá? Da mesma forma, ó, eles estão ficando na mesma posição.
folhinhas prontas, arremate comum, ó, nozinho, nozinho. Ah, eu gosto de esconder a linha, esconda a linha, tá? Esconde a linha. Vamos esconder a linha. Vamos esconder a linha para ficar com acabamento ainda mais bonito. Mas por que eu não fiz todos iguais? Porque eu quero te mostrar onde você erra, onde você acerta. Se eu te mostrar só o perfeito, na hora que acontecer algum esquecimento, alguma coisa, você não vai saber como é que você vai ter dúvidas. Então, se eu já te mostrar o que eu errei, o que eu acertei, facilita pra você, tá? Ó, entra. Quem aí comete tem esse mesmo problema aqui, ó. Tá. Coloquei aqui. Ai, como é que eu escondo a linha? Eu venho aqui por dentro, ó, dos pontos e escondo a linha. Simples assim. Mais difícil é só colocar a linha na agulha. A linha vai ficar escondidinha aqui. Eu sempre gosto de fazer o arremate. Ó, nem dá pra ver aqui, ó. Com essa cola. Por que eu gosto dela? Porque ela tem essa pontinha fina. Eu sempre faço assim. Se for muito, você vai ver detalhe da cor, tá? Pronto. Agora, seguir o trabalho normal, colocando os dois últimos bichinhos aqui. Cavalinho. Opa, ó. Ficou sem passar. Tô falando que é bom fazer pra você ver. Passa o mobile primeiro. Vem pro cavalinho. Tá faltando agora só a vaquinha, ó. Já tá ficando dessa forma. Assim. Olha que diferença que fez com a folhinha. A folhinha deu um charme a mais pro nosso mobile. Olha como que eu arrematei aqui, ó. Essa é a parte aqui. Ó, essa é a parte final, tá? Não cortei, não puxei. Por quê? Porque eu quero aproveitar para fazer o nó. Com a linha inicial do anel mágico, eu puxo e dei o nó, tá? Essa parte aqui que nós começamos é a que eu vou inserir aqui. Essa é a frente da folhinha, vem pro verso. Vou colocando aqui de forma aleatória mesmo, ó. Só pra arrematar, tá? Precisa dar outro nó? Nós vamos colar, então não tem necessidade. Cola. E agora, a agulha de novo. E vamos colocar aqui no último lugar, ó. Vamos colocar aqui.
assim, tá? É bom trazer a vaquinha na mesma posição. Eu vou colocar. Vou dar uma conferida, ó. O porquinho e o cachorrinho, eles estão mais baixos. O cachorrinho e o porquinho, eles estão mais baixos aqui, ó. O que que eu vou fazer? Nós vamos colocar aqui agora, nós vamos começar a fazer o arremate, tá? Pra arrematar, nós vamos dar uma conferida na altura, ó. Lembra que eu falei de 5 a 8? Tá bem aqui, ó, com 10, tá? Então, eu vou puxar. Na hora que eu for puxando, eu já consigo regulando a altura, tá? Vamos arrematar aqui. Como que eu vou fazer esse arremate? Eu vou começar aqui pela vaquinha. Viram que eu não tinha colocado cola aqui. Tá? Pode deixar pra colocar a cola no final, tá? Nessa parte aqui, onde a cola, onde a linha foi introduzida no bichinho, nós vamos usar um pinguinho de cola também, tá? Você pode vir aqui e fazer um nó, pode vir assim, ó. Ah, mas a linha é verde. Tá? Vai ficar mais firme. Nossa, você não conferiu a altura. Ficou com 10 centímetros. Vou colocar para que fique com 8. Ó, tá com uma distância de aproximadamente 8 centímetros. É essa que eu quero que fique, tá? Deixa eu aproximar mais. Aqui. Então, eu introduzi a linha. Passei ela por aqui. Agora, eu vou dar um nozinho e vou esconder essa linha lá dentro, tá? E depois eu vou colocar um pinguinho de cola, tá? Então, dá um nó, eu sempre dou 2. Ah, vai cola, não tem necessidade. Eu gosto de fazer mesmo assim, tá? Vou esconder aqui. Depois eu vou vir, como eu colei aqui, o que que eu gosto de fazer? Usar a cola depois que eu finalizei tudo, tá? Então, já fiz aqui a medida da vaquinha, tá? A altura da vaquinha, olha aqui. Melhor, tá vendo? Tá uma distância pequena, ela tá pra baixo, observa como que ela tá rodando. É assim que eu quero que ela fique, ó. Pra que seja bonitinho pra criança, tá? Então, agora nós vamos pro outro aqui. Vamos fazer junto, então. Não colhei a folhinha do porquinho ainda. Vou colocar aqui, ó. Vou medir. Tá aqui com 10, mais ou menos. Mas nós queremos colocar com 8, ó. Quero que ele fique com 8 centímetros. Vou puxar mais um pouquinho.
eu vou fazer assim, igual eu fiz na vaquinha. Vai ficar com essa linha? Vai ficar com essa linha. Ó. Vou dar um nozinho. O nó já até entrou. Vou dar um nó aqui. Vou cortar e vou esconder. Então, eu vou fazer isso em todos. E já volto aqui pra gente conferir a altura e o arremate final do nosso mobile. Já coloquei todos. O mobile tá rodando com equilíbrio, tá? Da forma com que a gente combinou, de colocar os bichinhos que fique bom pra criança. Nós vamos fazer o arremate aqui agora no nosso mobile. Como que é o arremate? Aquele pinguinho de cola. Pra deixar o trabalho seguro, tá? Pinguinho mínimo aqui. Assim, nas folhinhas. Olha a diferença quando a gente fez o arremate, quando a gente fez o arremate só deu um nó, não escondeu a linha. Eu preciso te mostrar todos os detalhes para que você saiba que existe forma de fazer com um capricho a mais. Isso que dá diferença depois, até na hora de você precificar o seu mobile, tá? E por falar em precificar, na aula de amanhã nós vamos falar sobre precificação do mobile, a sugestão de preço de vendas, tá? E um item extra para deixar o seu mobile ainda mais charmoso, tá? Então, na aula de amanhã, nós vamos falar sobre precificação, tá? Precificação desse preço, do preço do seu mobile, qual o preço sugerido de vendas para você vender o seu mobile, e ainda vai ter um item extra para você deixar ele ainda mais charmoso, tá? Tudo para deixar o seu mobile ainda mais charmoso. Então, já curte essa aula, deixa aqui nos comentários o que você achou da primeira aula, da aula de hoje, e eu te espero para a aula de amanhã.